Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco de filosofia, especificamente no campo da epistemologia. E aí vamos demarcar terrenos, né? Nesse vídeo nós vamos ficar com a epistemologia antiga. Mais adiante teremos a epistemologia média, da Idade Média, né? Medieval, ainda moderna e contemporânea. Iniciamos com epistemologia antiga. Vamos tratar sobre o conhecimento. Você também conhece a disciplina como teoria do conhecimento. O conhecimento que está presente nas diversas áreas da vida, né? Em todas as áreas você vai ter contato com o conhecimento. A epistemologia, ou teoria do conhecimento, busca compreender as questões fundamentais sobre este conhecimento. Por exemplo, como conhecemos as coisas? O que é possível conhecer? Quais são os limites do conhecimento? Mas para quem fizer uma leitura ou pesquisa agora no campo das neurociências, isso vai ajudar muito, né? Inclusive temos vários vídeos aqui falando sobre neurociências, né? Que é uma área nossa de atuação também, a nossa especialização. E óbvio que vai ajudar muito compreender como é que vemos, como é que sentimos, como escutamos, como falamos, como dirigimos os pensamentos. Tudo isso vai estar no campo das neurociências, mas óbvio que aí já estamos na idade mais contemporânea. Aqui, especificamente na Idade Antiga, nós vamos trazer para início o conceito de conhecimento. O conceito é complexo e acaba incluindo múltiplos significados. De modo geral, é possível compreendê-lo como a capacidade de realizar procedimentos que possibilitem a um sujeito descrever, calcular ou prever os objetos e os fenômenos que compõem a sua realidade. Fenômeno no sentido daquilo que aparece, né? Do grego phainomeno, tudo aquilo que aparece para você. Como é que nós podemos descrever, calcular, prever, tocar, ver, sentir esses objetos e esses fenômenos? Estamos na epistemologia antiga e necessariamente precisamos falar sobre um dos pré-socráticos, um dos filósofos que apareceu na Terra, ou que floresceu aqui no nosso planeta, antes de Sócrates, Parmênides. Parmênides falou sobre a existência de duas vias que poderiam ser percorridas em busca do conhecimento verdadeiro: doxa e episteme, ou episteme. Em alguma literatura você vai encontrar como episteme, outras como episteme, não tem problema. É uma palavra grega que significa conhecimento, ciência. Em relação à doxa, os significados são aparência e opinião. Parmênides, para ele, confiar nas percepções dos sentidos acaba conduzindo o indivíduo à doxa, o que é uma via dolorosa e incerta que pode o afastar da verdade e condena-o ao engano. Confiar na razão conduz o indivíduo à episteme, uma via rigorosa e segura que aí sim é capaz de levá-lo revelando-lhe a realidade. No caso da opinião, ou doxa, é uma ideia elaborada a partir do ponto de vista de uma pessoa sobre determinado assunto. A doxa não tem compromisso com a verdade, por isso pode ser válida ou não. A doxa, pessoal, está associada apenas ao conhecimento sensível, pois ela vai se formar mais espontaneamente. Já a episteme, ou conhecimento verdadeiro, também chamado por Parmênides de ciência, é a busca pelas essências que caracterizam os seres. Ela está associada à atividade racional, pois vai sendo construída com base em uma investigação profunda sobre determinado assunto. Mais adiante, né, quando falarmos da Idade Média, a influência do cristianismo é total e um terceiro tipo de conhecimento foi abordado nas reflexões filosóficas. A influência da fé, o tipo de conhecimento através da fé, tendo como a crença como fonte e também a revelação divina como verdade. Mas ainda no campo antigo, na epistemologia antiga, vamos falar de Platão. Platão acreditava que somente a razão, ou intelecto, seria capaz de alcançar a verdade imutável e eterna,
a qual chamava de inteligível. Em contraposição, Platão chamava de realidade sensível aquela que é percebida por meio dos sentidos humanos, mas que poderia levar ao engano e provocar falsas opiniões, uma vez que havia a possibilidade de falhar. Nós vemos aqui uma similaridade muito grande com o pensamento de Parmênides, no que se concerne principalmente a doxa e a episteme, principalmente no campo sensível. Mas Platão trazia a expectativa de dois mundos, a existência de dois mundos. O mundo sensível, formado apenas pela opinião, e no qual a maioria da humanidade se encontra porque se atém ao que é superficial, suscetível a constantes mudanças e aos enganos dos sentidos. É o mundo que você vê, o mundo que você vive, o mundo que você percebe, o mundo material. Já o mundo inteligível, para Platão, esse é o conhecimento verdadeiro. O episteme de Platão é no mundo inteligível. Também é conhecido como o mundo das ideias. Somente é compreendido pelos poucos que, sob a luz da razão, buscam as essências do bem e do belo. Você só atinge o conhecimento desse mundo quando você entra no caminho da razão e passa a buscar as essências do bom, do bem e do belo. Vamos falar um pouco de Aristóteles. Aristóteles foi aluno de Platão. Ele concordava com seu mestre em relação à existência de dois tipos de conhecimento, o sensível e o inteligível. Considerava o inteligível superior ao sensível, mas há uma discordância em relação a Platão. Ele discorda ao afirmar que a verdade está no próprio mundo sensível e não em um mundo transcendental, o mundo das ideias, conforme dizia Platão. Aristóteles dizia que tanto o sensível quanto o inteligível, eles estão neste plano, no mundo sensível. Para Aristóteles, o conhecimento fundamental, fundamenta-se na própria condução de inteligibilidade do mundo sensível. O que é isso? Existe uma passagem entre o primeiro contato com os seres percebidos e o conhecimento da ordem e da estrutura deles. Ele vai mais a fundo, ele abstrai mais das situações. É um processo de abstração que conduz à experiência sensível imediata, o conhecimento sensível, à compreensão intelectual, o conhecimento inteligível daquilo que é percebido. Percebam uma aprofundação nas coisas, nas pessoas também, nos seres, mas do ponto de vista material. Podemos dizer que está muito próximo ao que faz as neurociências, né? As neurociências vão trabalhar muito mais num campo mais interno, isso falando em relação ao ser, no campo do cérebro, tentando descobrir, aprendendo, pesquisando como se conhece, como se vê, como se toca, como se fala, como se formulam os pensamentos, os sentimentos, as emoções. No final da antiguidade, o cristianismo tornou-se uma religião amplamente disseminada em diversos territórios do Império Romano, que dominou e sucedeu o Império Macedônico. Em consequência, ocorreu um encontro entre a filosofia grega e os princípios do cristianismo, e acabou resultando em uma nova visão sobre diversos temas filosóficos. Vamos falar mais adiante sobre o cristianismo, mas tocamos no assunto para perceber que algumas correntes filosóficas desenvolvidas na Grécia ainda no período helenístico, que vai do século 3 a.C. ao 4 depois de Cristo, essas correntes elas foram importantes para a filosofia cristã. Vamos destacar aqui o ceticismo e o neoplatonismo. Vamos falar de um filósofo chamado Pirro. Pirro foi considerado fundador de uma escola filosófica que afirmava a impossibilidade de obtermos um conhecimento seguro da realidade. Vejam, é impossível se ter um conhecimento seguro da realidade, segundo Pirro. Os seus seguidores receberam a designação de céticos. O termo cético provém do verbo grego skeptomai. É o equivalente a examinar, investigar, skeptomai.
Os céticos negavam o dogmatismo das teorias filosóficas que, diferenciando realidade e aparência, aceitavam previamente a possibilidade do conhecimento da realidade, apenas debatendo entre si sobre o melhor caminho para alcançá-lo. Eles foram além e disseram não é possível. Alguns termos nós queremos trazer aqui para compreender um pouco mais do pensamento dos céticos. Um desses termos é a catalepsia. A catalepsia consistia em reconhecer a impossibilidade de compreender ou conceber qualquer coisa. A epoqué significa não estabelecer julgamentos sobre as coisas. Ora, se eu não posso conceber, se eu não posso compreender, eu também não posso julgar. Num primeiro momento, a catalepsia não compreende, não concebe. A epoqué não estabelece julgamentos. A dóxia é um terceiro termo, que quer dizer sem opinião. Isso designa a postura de reconhecer que não era possível compreender a realidade e, portanto, era necessário suspender qualquer julgamento sobre a natureza absoluta das coisas. E aí você não afirma se elas são verdadeiras, se são falsas, belas ou feias, boas ou más. Ataraxia é outro termo trazido pelos céticos. É um estado de tranquilidade imperturbável, uma via de purificação espiritual. O que quer que aconteça, você não vai se perturbar. A ataraxia é um estado de tranquilidade imperturbável. Na antiguidade, algumas correntes de pensamento gregas reaproximaram temas filosóficos e religiosos em suas reflexões. Nós vamos destacar agora o neoplatonismo. O neoplatonismo se desenvolve a partir do século II depois de Cristo. Eles vão se apropriar de conceitos e reflexões da obra de Platão e acabam dando uma ressignificação. O neoplatonismo, a escola, teve início com Amônio Sacas, nascido na cidade de Alexandria, no ano de 175, em uma família cristã. É uma obra aqui bem interessante, quando nós quisermos nos aprofundar um pouco mais, Plotino e o Neoplatonismo, do autor italiano Giovanni Reale. É bem legal, traz Plotino, a capa, mas fala muito sobre Amônio Sacas. Amônio abandonou o estudo do cristianismo, dedicando-se à filosofia e à pesquisa sobre os demais cultos e crenças, e acabou fundamentando a importante escola de pensamento. Entre seus discípulos mais eminentes estão Orígenes, Plotino, que falamos agora, e também Longino. Para além do dualismo platônico, segundo o qual a realidade se dividia em uma esfera sensível e outra inteligível, Plotino afirmava a existência de uma realidade superior a ambas, tanto a sensível quanto a inteligível. Esta realidade é o Uno. Uma vez que o Uno estaria muito acima da compreensão e da linguagem humana, Plotino utilizava a imagem simbólica da luz para se referir ao Uno, defendendo que as demais realidades constituíam emanações dessa luz primordial. As primeiras emanações geraram o mundo inteligível, formado pelo ser, pelo nous, ou inteligência, e também pela alma do mundo. E delas vieram outras, mais distantes do Uno, e, portanto, menos perfeitas. Essas compõem o mundo sensível em sua multiplicidade. O Uno você pode traduzir como o demiurgo, por exemplo, de Sócrates, ou o Deus das religiões, né? Principalmente a religião cristã ou islâmica. Mas ele diz, Plotino vai trazer essa ideia de que o Uno acaba emanando, e emana vida, emana as criaturas, já que ele, o Uno, é o Criador. Legal? Na próxima vamos falar sobre a epistemologia da Idade Média. Vamos conhecer um pouco mais, principalmente sobre a filosofia cristã. Não esqueçam de assinar o canal, se inscreva, compartilhe, curta, é bem importante. Comente aqui embaixo, deixe sua sugestão também. Grande abraço e até a próxima.